Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo histórico por aqui. Fiquem à vontade para sugerir jogos aí embaixo, então participe nos comentários, deixa comentários sobre o jogo de hoje e sobre outras partidas que podem ser analisadas aqui nesse quadro durante todo esse período aí de quarentena, sempre um vídeo às 4 da tarde, de uma análise de uma partida antiga, de um jogo histórico, de diferentes épocas, diferentes campeonatos. E o jogo de hoje é de um clássico bastante especial, porque Inter e Milan, obviamente, é sempre um derby dos mais interessantes, mas esse foi dos mais interessantes, porque temporada 2006-2007 foi uma temporada que o Milan foi campeão europeu, né, campeão da Champions em 2007, e a Inter foi campeã italiana com uma temporada quase perfeita, porque fez 97 pontos na Série A, 30 vitórias, 7 empates, só uma derrota, que foi a derrota para Roma já na reta final do campeonato. Então por pouco também não foi um título invicto da Inter do Roberto Mancini no comando. E esse jogo, esse clássico, ainda na primeira metade do campeonato, sendo um clássico muito aguardado e muito interessante, com um 4-3 espetacular. Então vamos falar um pouco sobre esse jogo. Olhando para o campo, né, você já olha e enxerga vários grandes jogadores em campo. Dois times que buscavam o controle a partir do centro do campo mesmo, então duas formações parecidas no início de jogo, né? A Inter com o losango no meio campo, então é uma Inter que tem qualidade no avanço dos laterais, que são laterais de poder ofensivo, de potência nos avanços, Maicon de um lado, Fábio Grosso do outro, com Materazzi e Ivan Córdoba na zaga, e aí o meio campo, tendo Stankovic como jogador mais avançado em relação aos outros três, Dacour, Vieira e Zanetti, um trio de muita ocupação de espaço, de força física, mas também de qualidade técnica, com Zanetti, com Vieira, o Dacour fazendo esse papel de marcador, de jogador de recuperação de bola e do passe rápido na saída também, não era um organizador, mas era um cara da retomada de bola, e com o Stankovic à frente vira um quarteto bastante físico mesmo, de bastante força nesse centro do campo, sem deixar de ter qualidade técnica. Enquanto do outro lado o Ancelotti escalava o Ambrosini pelo lado esquerdo, liberando o Seedorf para jogar próximo do Kaká, então deixava de ser aquele tradicional losango que o Milan também usou tantas e tantas vezes, mas dessa vez tendo Gattuso de um lado, Ambrosini do outro, Pirlo à frente da defesa, com, dessa vez, Kaká e Seedorf encostando na referência, no caso, o Inzaghi jogando à frente. Maldini ficou no banco de reservas, entraria durante a partida, então o lateral pela esquerda foi o Jankulovski, mas com o Jankulovski e Cafu, o Milan também tinha laterais que se projetavam, e dessa vez, na defesa, o Kaladze atuando ao lado do Nesta. Passando aí pelas escalações, então, indo para o jogo, foi um primeiro tempo muito bom da Inter. A Inter controla muito bem a primeira etapa, e eu falei do meio campo, mas não falei do ataque, né? O ataque da Inter tinha simplesmente Crespo e Ibrahimovic. Então, não é por acaso essa temporada também da Inter, fora as opções de banco de reserva, a gente vai chegar lá também. Mas o fato é que a Inter conseguia proteger bem o seu meio campo, e dois jogadores tiveram um grande destaque aí, alguns, mas dois, Zanetti e Stankovic. O Stankovic tinha uma função específica, que era não deixar o Pirlo ter liberdade e tranquilidade para ditar o jogo e distribuir de trás. Então o Stankovic à frente, né, em tese como esse 10, entre aspas, o meia avançado por dentro, mas tendo papel sem bola muito específico de limitar a participação do Pirlo. E isso funcionou porque a Inter marcava muito forte. E o Milan tinha muita dificuldade para sair jogando. Então o Pirlo foi muito limitado em termos de participação pelo papel do Stankovic. Gattuso e Ambrosini ofereceram muito pouco. Então como o Milan avançava? Muito com o Kaká. O Kaká era uma ameaça constante, saindo ali do setor do Dacour, tentando aproveitar que o Seedorf se movimentava. O Seedorf começa o jogo pela direita, depois passa a receber mais a bola pelo lado esquerdo, ali um pouco atrás em relação ao Kaká, mas é o Kaká quem toda vez que participa dá qualidade, tem a explosão, tem a arrancada, tem o drible curto. O momento do Kaká foi espetacular, né? Bom lembrar, 2007 foi o ano em que ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Então era o Kaká no auge, e era um jogador que poderia desequilibrar a qualquer momento e cria situações para isso. Então, por mais que a Inter fosse superior, a Inter não conseguia colocar tanto no jogo a sua dupla de ataque, Crespo e Ibrahimovic, mas tinha vantagem no meio-campo. Essa vantagem começava com o papel sem bola do Stankovic, passava pelo papel do Zanetti, o Zanetti impressionante, as arrancadas, a ajuda na marcação ao lado esquerdo, mas também a forma como se livrava da marcação arrancando e conduzindo a bola.
Então a área de ocupação do Zanetti é muito grande. E pela direita, com o Vieira se projetando um pouco mais por aquele setor, mas principalmente o Maicon como jogador dos avanços. Então a Inter foi superior, marcando, ganhando os duelos do meio campo e também criando no ataque. E aí a bola parada também passa a ser chave para a construção do placar, porque o 1 a 0 sai dessa forma, né? 1 a 0 chega justamente a partir de uma bola parada que encontra o Crespo para abrir o placar. Depois, o 2 a 0 já é a participação do Maicon, acelerando pelo lado direito e dessa vez encontrando o Stankovic na entrada da área para acertar um chutaço, um belíssimo gol, que amplia para a Inter. O jogo vai para o intervalo com 2 a 0 e sensação de uma Inter superior, controlando o setor do meio campo contra o Milan, que tinha muitas dificuldades, embora tivesse um ótimo time também. A volta para o segundo tempo é muito interessante, porque o Ancelotti resolve arriscar. Ele faz as 3 substituições logo de cara, ao mesmo tempo. Ele tira o Inzaghi, que não estava conseguindo ganhar os duelos contra o Materazzi, esse era um duelo muito bem desenhado, muito bem definido do jogo, o Inzaghi não estava conseguindo levar melhor, então ele coloca o Gilardino, coloca o Ricardo Oliveira, abre mão do Ambrosini, então ele abre mão do volante pela esquerda para passar a ter agora um atacante a mais, uma dupla de ataque, além do suporte que o Seedorf daria agora como um meia pela esquerda, o Kaká voltando a fazer a função que ele estava acostumado, né, como esse meia atrás dos 2 atacantes, e a outra substituição é a entrada do Maldini no lugar do Jankulovski na lateral esquerda. Então o Ancelotti muda logo na volta tudo que ele podia, mexe bastante no lado esquerdo do campo, coloca um segundo atacante, tenta se lançar num jogo que estava perdendo por 2 a 0, começa o segundo tempo, sai o gol da Inter, o 3 a 0. E é num contra-ataque de um Milan que se lança ao ataque, o Gilardino tem um impacto imediato grande de criar, de incomodar, o Ricardo Oliveira demora um pouco mais a entrar no jogo, mas o Milan começa o segundo tempo mostrando que iria para cima e toma o gol. Toma o gol no contra-ataque de novo com a participação do Stankovic, conduzindo, puxando, aproveitando o espaço de um Milan agora menos protegido para acionar o Ibrahimovic, que consegue ganhar o duelo diante do Nesta, que tenta entrar no carrinho e depois finaliza para fazer o 3 a 0. O Dida até desvia a bola, mas a bola vai um pouco no contrapé dele e acaba entrando. Então 3 a 0 para a Inter, a sensação de um jogo que poderia ter acabado aí, mas muita coisa ainda aconteceria num segundo tempo espetacular. Por quê? O Milan passa a se projetar, o Milan tenta ir ao ataque, e quando consegue descontar, quando consegue voltar para o jogo com um 3 a 1, e foi num chute de fora do Seedorf, que acaba desviando no meio do caminho, então quando o Milan consegue chegar ao gol, acaba ganhando um fôlego, uma disposição que parecia ter desaparecido, né? Parecia não existir mais a partir do 3 a 0. Só que com o 3 a 1 o jogo muda de novo. E aí o jogo muda muito radicalmente, porque o Milan já tinha peças mais ofensivas, já tinha começado o segundo tempo com muita disposição para atacar. O 3 a 1 faz o time voltar a acreditar e o jogo de novo ganha em emoção, com o Milan tentando ir à frente, aí aos poucos vai aparecendo o Júlio César também, mas o outro ponto curioso que também impactaria tudo isso, e aí vamos aos poucos porque tem muita coisa acontecendo, primeiro, nas substituições do Mancini. Ele abre mão do Dacour, que caiu de produção, principalmente depois de tomar o cartão amarelo, ficou pendurado, e aí a marcação que ele poderia entregar já não estava funcionando tanto. A saída do Dacour é curiosa porque entra o Figo, então ele tira o primeiro volante mais fixo à frente da defesa e coloca o Figo. O Figo passa a jogar centralizado e não aberto, só que mais à frente, obviamente. O Stankovic recua para virar esse jogador da saída de bola, numa área que agora tinha o Kaká partindo muito da esquerda para dentro, e o Seedorf até numa faixa mais central, mas o Milan muito mais presente no campo de ataque e a Inter tentando se proteger por ali. Outra substituição que também vai nesse caminho é a entrada do Burdisso. Então o Burdisso entra na vaga do Fábio Grosso para agora ter um marcador a mais, um zagueiro pelo lado esquerdo que poderia fazer esses combates contra a dupla de ataque que o Milan passava a ter. Então agora o lateral ajudava a compor e a fechar mais a própria área. O Maicon saiu, o Burdisso não, o Burdisso ficava quase como um terceiro zagueiro mesmo para proteger diante dos 2 atacantes do Milan. Só que o que vai mudar radicalmente o jogo, curiosamente, é o gol da Inter. Porque o gol sai, de novo, de uma bola parada, o 4 a 1, e se o 4 a 1 seria o gol para matar de vez o jogo, não matou e de novo deu gás ao Milan. Porque o Materazzi faz o gol, levanta a camisa na comemoração,
toma o segundo amarelo, é expulso. Então agora a Inter tem um a menos, perde um zagueiro, já tinha o Vieira se arrastando em campo, o Ibra se arrastando fisicamente, né? Ele estava sentindo, mancando parte do segundo tempo. Depois também o Ibra começa a sentir, tanto que o Mancini fica um bom tempo na dúvida de qual seria a sua última substituição. Mais pra frente ele acaba tirando o Ibra. Mas num primeiro momento o que acontece? E que muda bastante o jogo aí. A Inter, para tentar se reorganizar com um jogador a menos, sem fazer a substituição, puxa o Zanetti da meia pela esquerda, né, do papel de volante pela esquerda, para virar o lateral pela esquerda. O Burdisso vira o zagueiro, o Zanetti vira o lateral. Só que isso acaba abrindo um espaço para o Cafu poder avançar, se projetar. E o Cafu vira um dos jogadores mais determinantes durante ali 15, 20 minutos do segundo tempo, porque o Milan passa a ter, além de muita presença no campo de ataque, espaço para o Cafu se projetar. E as chegadas do Cafu, os cruzamentos do Cafu geram chances perigosas. Então o gol do Gilardino sai num cruzamento do Cafu, então o Milan volta para o jogo justamente a partir daquele setor. Depois, o Cafu mais uma vez vai chegar e vai ter finalização, o Júlio César passa a aparecer muito no período do 4-2 principalmente, e depois o 4-3 sai de novo de um rebote de um cruzamento da direita. Nesse momento já com a Inter um pouco mais organizada, porque aí sim veio a substituição, a saída nesse momento do Ibrahimovic, então fica só o Crespo mais à frente, o Figo já estava tentando recompor pelo lado para ajudar a dupla de meio campo, com Vieira e Stankovic, o Figo ajuda a fechar, agora que entra o Samuel, o time passa a ter Samuel, Burdisso, Córdoba, um trio de zaga, e o Zanetti, não precisando fechar só a primeira linha, pode sair um pouco mais para os combates e assim impedir que o Cafu tivesse a mesma liberdade que vinha tendo nos minutos anteriores. Mas é o Milan nessa altura, com o Pirlo já no campo de ataque, com o Maldini espetado, com o Kaladze se mandando para ajudar no campo de ataque, vira um ataque contra a defesa e é um sufoco gigante. E o Júlio César faz defesas importantes nesse período ali do 4-2, e depois do 4-3, o jogo ainda tem mais uns 4, 5 minutos de pressão, de sufoco, do Milan em cima, tentando pressionar. Então foi de fato um grandíssimo jogo, porque foi um jogo que se aproximou, primeiro, né, um clássico, tudo que envolve uma grande rivalidade de Milão, numa temporada importante para os dois clubes, em que a Inter conseguiu uma pontuação gigante de um título, é bom lembrar, né, foi o ano seguinte às punições do escândalo de manipulação na Itália, então foi a temporada em que a Juventus estava na segunda divisão, estava na Série B, o Milan, entre outros clubes, começa com pontuação negativa, e a Inter consegue o título com sobras e com um aproveitamento fantástico, tendo perdido só um jogo durante toda a temporada das 38 rodadas, mas esse jogo, esse 4-3, certamente é dos mais marcantes, porque seria um título muito relevante e convincente da Inter com o Mancini, e porque seria também uma temporada de título europeu do Milan. Então, fatalmente, olhando agora para trás, fica mais fácil ainda identificar o choque de forças que representava esse jogo e que representou esse 4-3 de grandíssimas emoções, eu diria, porque foi um jogo muito aberto, o primeiro tempo excelente da Inter, um segundo tempo do Milan vivo, mas da Inter conseguindo transformar em goleada, depois tendo que se segurar lá atrás, o fato de ficar com um a menos, o que as mudanças táticas significam para o jogo, as alternativas que vão surgindo e a emoção até o último instante. Foi um grande clássico, um grande jogo do Campeonato Italiano. Conto aí com os comentários de vocês, com a inscrição, com sugestões de jogos também. Um abraço e até a próxima.